Boa noite. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros. Após delação de Cerveró, PSDB pede extinção do PT. Justiça Federal autoriza depoimento de Dilma na Operação Zelotes. Lula afirma que não existe ninguém mais honesto que ele. Ministro da Fazenda diz que CPMF é uma poupança necessária. Ataque em universidade no Paquistão deixa pelo menos 20 mortos. PSDB vai à Justiça Eleitoral pedir a extinção do PT, baseado na delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O pedido protocolado na Procuradoria-Geral Eleitoral cita o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, na Operação Lava Jato. Ele disse que a campanha de Lula, em 2006, recebeu dinheiro de propina, 50 milhões de reais, após negociação de compra de áreas de petróleo na África. O PSDB alega que o recebimento de recursos de procedência estrangeira é ilegal e que, se comprovado, pode cancelar o registro do partido. A extinção do PT não decorre da minha vontade ou da minha bravata contra o PT, decorre de uma consequência legal. Tudo estava a indicar que dinheiro do exterior abasteceu campanha no Brasil. Isso é causa de extinção, é uma causa legal e constitucional de extinção de um partido político. Cerveró disse ainda que o governo Fernando Henrique Cardoso recebeu de propina 100 milhões de dólares. Ele não indicou quem teria recebido, apenas informou que foi de uma transação da venda da petroleira argentina Pérez Companc. Sobre isso, o deputado tucano Carlos Sampaio afirmou que todos os fatos narrados por Cerveró e que tenham consistência devem ser investigados. A presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer reuniram-se hoje pela primeira vez no ano. No encontro de 16 minutos, Temer disse a Dilma que o governo precisa falar menos, ouvir mais e mostrar que está disposto ao diálogo com a sociedade. Dilma respondeu que vai reconvocar em fevereiro o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, formado por empresários e outras lideranças da sociedade. A relação entre os dois sofreu um abalo em dezembro, quando Temer enviou uma carta a Dilma para dizer que se sentia decorativo e que ela não confiava nele e nem no seu partido, o PMDB. A Justiça Federal no Rio de Janeiro aceitou denúncias sobre corrupção na Petrobras desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O juiz substituto da Terceira Vara Federal do Rio, Vitor Barbosa Valpoesta, aceitou a denúncia do Ministério Público sobre pagamento de propina por parte da empresa holandesa SBM a funcionários da Petrobras de 1999 até 2012. O período engloba os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Serão réus os funcionários da Petrobras, Jorge Zelada, Renato Duque, Pedro Barusco e Paulo Roberto Buarque Carneiro, além dos ex-representantes da SBM no Brasil, Júlio Fairman e Luiz Eduardo Campos Barbosa. O caso começou a ser investigado antes da Operação Lava Jato e, por isso, tramita na Justiça do Rio. Zelada e Duque estão presos em Curitiba devido à Lava Jato. Barusco fez acordo de delação premiada nos dois casos. A SBM já havia admitido propina de 139 milhões de dólares no Brasil e negocia com o governo um acordo de leniência, que é uma espécie de delação para empresas. A Justiça Federal autorizou o depoimento da presidente Dilma Rousseff como testemunha de um dos réus da Operação Zelotes, o empresário Eduardo Valadão. A operação investiga a suspeita de pagamento de propina para integrantes do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com o objetivo de anular ou reduzir débitos tributários de empresas com a Receita Federal. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o assunto. Além de Dilma, a Justiça Federal também autorizou depoimentos de outros políticos, entre eles o ex-presidente Lula. Hoje, o ex-presidente afirmou que não existe ninguém mais honesto que ele. Em entrevista para blogueiros aliados ao PT, Lula disse que não há quem possa envolvê-lo em irregularidades. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Eu duvido que neste país tenha um promotor, um delegado, um empresário, amigo ou não amigo, que tenha coragem de afirmar que eu tenha me envolvido em qualquer coisa ilícita nesse país.
O ex-presidente criticou as delações premiadas da Operação Lava Jato e afirmou haver um estímulo para que os delatores o citem em seus depoimentos. Eu já ouvi até dizer que não adianta o cara fazer delação premiada se não falar o nome do Lula. Lula defendeu o mandato da presidente Dilma Rousseff, chamou de tentativa de golpe explícito o processo de impeachment e alertou que não se pode brincar com a democracia. Na área econômica, Lula disse que o governo precisa anunciar medidas para justificar a saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda. Nem o Levy, que era o representante do mercado no Ministério da Fazenda, virou o governo. Nem ele. Então, nós não ganhamos ninguém e perdemos a nossa gente. A companheira Dilma tem o desafio agora que, em algum momento desse mês, vão ter que anunciar alguma coisa na economia brasileira, inclusive para explicar à sociedade. O Levy saiu por quê? O que vai mudar? Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, fez lobby dentro do governo para a empreiteira OAS. Segundo o relatório da Polícia Federal, Gedel atuou em favor da OAS na Caixa Econômica Federal quando foi vice-presidente do banco no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff e também no Ministério da Aviação Civil e junto à Prefeitura de Salvador. O relatório tem como base as conversas de Gedel com o ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato. O ex-ministro também cobrou doações para campanhas de aliados e para sua própria candidatura ao Senado em 2014 pela Bahia. Numa das conversas, pediu emprego na OAS para um ex-diretor da Sudene que havia sido demitido 3 meses antes. Na troca de mensagens, ele se referiu à presidente Dilma Rousseff como tia. Gedel Vieira Lima confirma os fatos, mas nega ter cometido irregularidades. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula é o político mais honesto que Lula conhece. Hoje, numa entrevista a blogueiros, Lula disse: "Se há uma coisa de que me orgulho, é de que não há nesse país uma viva alma mais honesta do que eu." Considerando-se que o mensalão é um escândalo ocorrido no governo Lula e que foi também na gestão de Lula que se formou o cartel que tomou de assalto a Petrobras, alguém pode perguntar: mas para que serve a honestidade de Lula? A exemplo do que ocorre com o governo de Dilma, o que atrapalhou a gestão de Lula foi o excesso de virtudes do presidente da República e dos seus apoiadores, os apoiadores aos quais ele entregou pedaços do Estado. Gente como Fernando Collor de Mello, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e os empreiteiros todos que depois se tornariam clientes cativos das palestras de Lula. Juntos, eles formam um bando de patriotas simpáticos que cometem vilanias com as melhores intenções. Lula disse estar tranquilo. Ele disse que não tem no Brasil promotor ou delegado com coragem suficiente para dizer que ele cometeu algum ato ilícito. Lula já se tornou figurinha fácil nos depoimentos da Polícia Federal e do Ministério Público, mas ele celebra o fato de ainda não ser chamado formalmente de investigado. Alguém precisa tomar coragem na Procuradoria da República, ou logo se espalhará pelo mundo a notícia de que foi descoberta no Brasil a vacina contra a honestidade, uma virtude facilmente contornável. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Foi a 4ª reunião seguida em que o Copom deixa a taxa Selic no mesmo patamar, que é o maior em quase 10 anos. A decisão não foi unânime. 6 integrantes do Copom votaram pela manutenção da taxa, mas outros 2 queriam aumento de 0,5 ponto percentual. Com a decisão de hoje, a autoridade monetária muda o plano de voo indicado nos últimos comunicados, que sinalizava que, devido à alta da inflação, poderia subir também a Selic. Para justificar a alteração, o Banco Central argumentou que o cenário externo está deteriorado. O preço das ações da Petrobras continua despencando na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações preferenciais, mais negociadas e sem direito a voto, terminaram o pregão cotadas a R$ 4,43, uma desvalorização de 4,94%. Um dos fatores para o tombo das ações é a desvalorização do petróleo no mercado internacional.
O Ibovespa também recuou em 1,08%. Diante do cenário de incertezas com a queda do preço do petróleo, os investidores procuraram transações consideradas mais seguras. Esses fatores fizeram com que o dólar subisse mais uma vez. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 4,10, alta de 1,20%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As finanças do mundo lá fora estão uma bagunça. Há medo nos mercados internacionais. Essa alta feia do dólar hoje aqui no Brasil não aconteceu por causa das nossas confusões apenas. O dólar foi a quase R$ 4,11 porque os grandes donos do dinheiro do mundo estão fugindo de países, empresas e negócios que consideram arriscados. Quando esses grandes donos da dinheirama têm um negócio, obviamente eles vendem o que aplicaram nesses países e empresas. Então, os preços caem. Cai o preço da moeda brasileira e de outros países com problemas. Cai o preço das ações. Qual o motivo dessa confusão que recomeçou logo no início do ano? Ninguém sabe muito bem, para falar a verdade. Tem a ver com o crescimento menor da China, a segunda maior economia do mundo. Se a China cresce menos, compra menos de países que produzem coisas como nós: comida, minérios, metais, petróleo. Se compra menos, os preços caem. Se os preços caem, a nossa vida fica difícil, a gente cresce menos, as empresas crescem menos, os investidores vão embora. A confusão tem a ver também com o preço do petróleo. O preço cai muito, era de mais de $100 na metade de 2014. Agora está em $27. O preço cai porque está sobrando petróleo. O consumo no mundo cresce muito pouco, a produção continua muito alta, porque os países produtores do cartel da OPEP não querem reduzir a produção. Querem deixar o preço cair e quebrar a concorrência deles, nos Estados Unidos e em outros lugares, até como o Brasil. Muita empresa de petróleo pode quebrar e dar calote. Quando grandes calotes acontecem no mundo, bancos e emprestadores de dinheiro em geral têm prejuízo. Se tem prejuízo, ficam na retranca, emprestam menos. Isso tudo e o medo de que se investiu demais em país emergente, mais pobre, pode estar levando os investidores a se livrarem de investimentos arriscados. Brasil, inclusive. Isso nos afeta. Significa um mundo em confusão financeira, empréstimos mais difíceis, China em baixa, petróleo em baixa, Petrobras ainda mais em baixa, dólar mais caro, talvez mais inflação. A coisa já estava feia por aqui. Se o mundo continuar essa bagunça, vai ficar pior. O programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo é ampliado e agora vai investir quase R$ 9 milhões na educação de pessoas transexuais. Hoje aconteceu a formatura da primeira turma e foram abertas 100 novas vagas. O vestido longo de gala não é por acaso. A Aline está se formando. Ela acaba de concluir o ensino fundamental. Voltar a estudar, voltar a fazer cursos, sentir ser humano de verdade, foi tudo isso que aconteceu comigo e com as minhas amigas. A educação é muito importante porque vemos hoje em dia que quem não está preparado está fora, quem está preparado está dentro. Então você imagina isso com uma travesti transexual ou homem trans passando por isso. Ela faz parte de um grupo de 100 transexuais que há um ano aderiram ao programa Transcidadania da Prefeitura. O projeto concedeu uma bolsa em dinheiro para essas pessoas terminarem os estudos pelo EJA, Educação para Jovens e Adultos. A Ciara também terminou agora o ensino fundamental e já arrumou emprego de agente de prevenção. Antes de voltar a estudar, ela trabalhava nas ruas como garota de programa. Passei 3 anos da minha vida dedicada a um inferno que eu não pretendo não voltar. E que hoje, por meio do projeto, que esse seja como eu já volto a afirmar, que seja o primeiro passo. Não só dar um empurrão, mas que venha um preparo para o fundamental, para o médio, aplicação e introdução de cursos profissionalizantes para pegar esse material, essas pessoas, essa massa que pode ser lapidada e ingressar elas nas empresas, nos setores públicos, privados. Hoje todas querem vida nova, estudar, trabalhar. O prazo total do programa, que também inclui aulas no Pronatec do governo federal e estágio na área escolhida, é de 2 anos. Agora, em 2016, foram abertas 100 novas vagas. Além do número de vagas, o orçamento municipal para as políticas LGBT na cidade também está maior este ano. O valor é de R$ 8.800.000, um crescimento de 130% na comparação com o ano passado, quando o valor havia sido de R$ 3.800.000.
Segundo a Prefeitura, o novo investimento aprovado na Câmara é uma resposta aos resultados positivos dos programas. O investimento tem que ser feito porque essas pessoas historicamente ficaram excluídas de todas as políticas, né? A gente entende que essa é uma forma de garantir que essas pessoas possam ter chance iguais, pelo menos, de entrar no mercado de trabalho. Isso mostra que em 12 meses foi possível transformar a vida de pessoas que já não tinham esperança de que podiam alcançar os seus objetivos e que muitas vezes se dedicavam a atividades que não eram condizentes com suas aspirações e que agora, pela educação, vão poder ter oportunidades renovadas. O Conselho de Administração da mineradora Samarco aceitou os pedidos de afastamento do diretor-presidente, Ricardo Vescovi, e do diretor de operações, Kleber Terra, de suas funções na companhia. Ambos fazem parte da lista de indiciados pela Polícia Federal por crime ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de novembro. De acordo com nota divulgada pela empresa, o licenciamento temporário é importante para que eles possam se dedicar às suas defesas. O atual diretor comercial da Samarco, Roberto Carvalho, vai assumir a presidência interinamente. Casos notificados de microcefalia no Brasil continuam aumentando e chegam perto de 3.900. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde. O último balanço divulgado na semana passada registrava 3.530 casos. Hoje já são 3.893. O levantamento considera notificações desde o dia 22 de outubro, quando começou o monitoramento da doença, até 16 de janeiro, sábado passado. No total, 230 casos tiveram confirmação de microcefalia e 282 foram descartados. Os outros 3.381 continuam em investigação. Mesmo entre os confirmados, só 6 tiveram a relação com o Zika vírus comprovada. São 21 estados afetados e Pernambuco continua liderando com 1/3 dos casos do país, seguido por Paraíba e Bahia. Em novembro, o governo declarou o estado de emergência em saúde pública no país por causa do aumento de casos de microcefalia no Nordeste. O importante é o pessoal que está na rua e é a participação das pessoas eliminando criadouros das suas casas. Que isso possa puxar a curva para baixo, ou melhor, não deixar a curva subir. Não deixar o mosquito nascer significa não deixar a curva subir. E uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Carlos Chagas, da Fundação Fiocruz do Paraná, confirmou que o Zika pode ultrapassar a placenta da gestante e infectar o bebê. O vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti é apontado hoje como a principal hipótese para o aumento dos casos de microcefalia no Brasil. A doença faz com que bebês nasçam com um cérebro menor do que o esperado, com um perímetro inferior ou igual a 32 centímetros, o que compromete o desenvolvimento da criança em 90% dos casos. Não é uma grande novidade, é verdade, quando se pensa que se o vírus foi encontrado no feto, ele atravessou a placenta, mas são pequenos fragmentos de conhecimento que vão se reunindo para que lá na frente nós tenhamos um quadro completo que possa permitir tratamentos, por exemplo. E a Fundação Casper Libero lançou a campanha Todos no Combate. A partir de hoje, a TV Gazeta, as rádios Gazeta AM e FM, o GazetaEsportiva.com e a Faculdade Casper Libero estarão empenhados na divulgação de informações sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. E os telespectadores também poderão participar. Todosnocombate.com. Abraça essa causa com a gente, venha fazer parte desse grande combate. O pontapé inicial da campanha foi no programa Revista da Cidade hoje cedo. Os apresentadores Marise Dalino e Leão Lobo falaram sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti. O que me assusta é que as pessoas não sabem ainda identificar o mosquito, não sabem a diferença de pernilongo e a dengue, e você precisa se atentar, ele é pretinho, com uns pontinhos brancos. Eu fico neurótico, porque eu tô com a minha netinha com 5 meses, então você fica desesperado com essa coisa, né? Porque tá assustador, né? A partir de hoje, até 28 de fevereiro, toda a programação da TV Gazeta vai trazer vídeos sobre o mosquito que é transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. No ano passado, a cidade de São Paulo registrou mais de 100 mil casos de dengue. A gente convidou 20 apresentadores do elenco da TV
Todos eles foram muito solícitos, né, em aceitar o convite, né? E eles estão falando desde pequenas ações com relativas à água parada, até assim ações que você pode fazer no seu bairro, na sua comunidade. Eu estou no combate pelo meu filho. Eu estou no combate pela minha neta. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelos meus amigos. Nós estamos no combate pelo Brasil. Além da TV, alunos e professores da Faculdade Casper Líbero, o GazetaEsportiva.com e as rádios Gazeta AM e FM também vão participar. Eliminar os criadouros é a melhor maneira de prevenir a contaminação. Todos no combate contra a dengue aqui na Gazeta FM. Todo mundo pode participar da campanha. Basta compartilhar uma foto mostrando como você faz para combater o mosquito Aedes aegypti. As instruções estão no site todosnocombate.com. Vamos ver como funciona? Você quer participar da campanha Todos no Combate e ainda aparecer no site da Gazeta e na programação da TV Gazeta? É muito fácil, mas tem que seguir as instruções. Primeiro, tira uma foto sua no combate contra o Aedes aegypti. Aí você posta ou na página do Facebook da Gazeta, ou você posta no seu Instagram ou no seu Twitter. Você tem que colocar a hashtag Todos no Combate. As fotos vão aparecer no site e também na programação da TV. O site, criado especialmente para a campanha, também traz o material informativo e reportagens sobre o tema. Nos corredores da Fundação Casper Líbero, a hashtag Todos no Combate já pegou. Todos no Combate, uma campanha da Fundação Casper Líbero. Apoio TV Gazeta. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco se intensifica sobre São Paulo amanhã. Ela chega a diminuir a umidade do ar no oeste, sul e Vale do Ribeira, algo que não é muito comum no verão. Em compensação, a umidade continua alta nas demais áreas, onde são esperadas pancadas de chuva, principalmente no Vale do Paraíba. A exceção fica com a Baixada Santista e a Grande São Paulo, onde o céu continua fechado, mas não chove. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 32 graus, em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 30 graus em São José do Rio Preto e de 29 em Barretos. E na faixa leste, máxima de 27 graus em Sorocaba e de 26 em Santos. Até sexta-feira, o céu da capital fica com muitas nuvens, mas a chance de chuva é mínima. Máximas de 25 graus amanhã e de 26 na sexta. E no sábado, a nebulosidade diminui e a temperatura sobe, com máxima de 28 graus. A seguir começa em Davos o Fórum Econômico Mundial. Na Suíça, ministro da Fazenda Nelson Barbosa defende a aprovação da CPMF. No Paquistão, o ataque à universidade deixa pelo menos 20 mortos. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper.
Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Hoje no Todo Seu vamos aprender a cuidar da pele no verão. Tem bastidores da TV com Zé Armando Vanucci e o samba da cantora Tereza Cristina. Não perca, Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Começou em Davos, na Suíça, mais uma reunião do Fórum Econômico Mundial. O tema principal é a quarta revolução industrial, que deve tirar o emprego de muita gente. A edição de número 46 do Fórum Econômico Mundial reúne mais de 40 chefes de governo e de Estado. O Brasil é representado pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Durante 4 dias vão ser debatidos temas como a desaceleração de economias emergentes, a queda do preço do petróleo, a crise dos imigrantes, a ameaça terrorista no mundo, a diminuição das diferenças sociais e o meio ambiente. O tema principal é a chamada Quarta Revolução Industrial, termo que se refere ao rápido desenvolvimento tecnológico e que deve acabar com 5 milhões de empregos no mundo nos próximos 5 anos. Uma das estrelas da conferência é o premiado robô humanoide sul-coreano Hubo, que levanta a questão de tecnologia e emprego. E na Suíça, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse que o governo conta com a aprovação da CPMF até maio, para que possa surtir efeito a partir de setembro. Ele disse que isso é um desafio. Para Barbosa, será dever do governo convencer as lideranças políticas e a população de que, nesse momento, a CPMF é uma poupança necessária para que o Brasil possa atravessar esse período de instabilidade. Militantes armados invadem uma universidade no Paquistão e matam pelo menos 20 pessoas. O número de vítimas deve subir porque há dezenas de feridos. Ainda não há certeza sobre a autoria do massacre. O ataque aconteceu numa universidade no noroeste do Paquistão. Os agressores escalaram os muros da instituição e abriram fogo contra professores e alunos nas salas de aula e em dormitórios. O Exército informou que encerrou as operações no campus 6 horas depois do ataque. 4 suspeitos armados foram mortos. Um alto comandante do Talibã paquistanês assumiu a responsabilidade pelo massacre, dizendo que foi um ato de vingança por operações militares contra o grupo. Mas depois, um porta-voz oficial do Talibã negou o envolvimento e condenou o ataque, chamando a ação de não islâmica. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma boa noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça a história de uma das maiores cantoras brasileiras em Elis de Voz e Alma. Assista agora, Todo Seu.